Olá pessoal, meu nome é Fernanda Luz e eu venho hoje com mais uma vídeo resenha de um livro e com participação de esse amorzinho aqui, ó, que se chama Toby. Olha a cara de sono que tá. Eu tô gravando no dia 25 de setembro e agora são o que, meu amor? Faz cosquinha na mamãe. Faz cosquinha assim na mamãe. Esses beijos assim, faz cosquinha na mamãe. E agora deve ser, eu acho que umas 8 horas da noite. Então ele tá com essa carinha de sono. Bom, eu venho falar sobre mais um livro que eu li. E vocês já devem ter visto no título. Eu não resisto. Eu não resisto, eu tenho que estar agarrando muito esse pituquinho. A cara de sono que tá. Essa figurinha. Ele tá com 5 meses pra situar vocês. Esse pituquinho aqui tá com 5 meses. E já virou meu grudinho, né? Já virou meu grudinho aqui. Esse meu pituquinho. Eu chamei de pituquinho, mas ele é o Toby. Olha o sono. Ai, tá de ficar agarrada assim com ele. Não vou gravar mais vídeo. Ficar só agarrada assim com ele. Tô doido de sono. Mas daí a gente faz carinho, né? A gente abraça. Mas vamos pro vídeo, porque senão vai ser só de top. Eu vou fazer vídeo resenha de um livro que eu li, terminei agora dia 22. Foi dia 22? Foi dia 22, agora de setembro, no último domingo. Eu terminei de ler esse livro aqui, que é O Tempo Entre Costuras. É da Maria Dueñas. Eu sou péssima em espanhol, gente. Eu não sei falar um A em espanhol. Então é sobre esse livro aqui. Este livro aqui eu ganhei de presente. Agora ele faz umas brincadeiras meio violentas, que é de morder. Mas enfim, então esse livro aqui, gente, eu ganhei de presente. Tem cartinha que veio junto com o livro e eu guardei, que foi da Tatiana Leite. A Tati Leite, nossa, é uma amiga aqui da internet. Tem ela e a irmã dela, a Fernanda. Elas são gêmeas. E elas também são apaixonadas por livros, enfim. E tem uma história bem legal que nós três, né? Nós trabalhamos, digamos assim, num blog chamado Bookaholic, e que eu era colunista da parte de entrevistas. E as meninas, eu não me lembro qual era a coluna das meninas. Mas enfim, nós éramos colunistas desse blog. Então eu conheci as meninas lá e, enfim, né? Amigas apaixonadas por livros. E a Tatiana me enviou esse livro, então tá com cartinha aqui que eu guardo junto. E no vídeo que eu fiz do tour pela estante, eu comentei aqui que foram 4 vídeos, né, do tour pela estante. Então primeiro eu mostrei meus livros lidos e depois eu mostrei meus livros não lidos. E nos vídeos eu comentei que caso vocês tivessem visto algum livro não lido e que vocês quisessem muito que eu fizesse vídeo resenha e que lesse, obviamente, né? Era para comentar. E a minha teacher, a Sandra, ela comentou, sugeriu esse livro aqui. Ela viu que eu tinha e ela sugeriu para mim ler. Então até eu tinha colocado post-it aqui, ó, pedido de resenha da Sandra. Coloquei post-it aqui dentro. E então eu li. Então para ver que eu presto atenção nos comentários, nos pedidos. E então foi aí que eu comecei a ler O Tempo Entre Costuras. Então vamos a ele. Bom, gente, eu amo ler desde muito nova. Deixa eu soltar ele aqui. Ops. Ele não caiu, tá?
Foi só quando a bundinha chegou no chão que fez um barulhinho, mas ele tá bem, tá? E então, assim, quando eu peguei o livro Tempero de Costuras, aí assim, que eu estava falando, nossa, eu já me perdi toda. Eu gosto de ler desde muito nova, inclusive tem um vídeo aqui no canal em que eu falo como eu comecei a ler, como eu comecei a gostar de ler. E eu conto toda a história, desde muito nova eu gosto de ler, então eu tive vários momentos na minha vida. O momento que eu mais li foi quando eu criei o blog Trilhas Culturais e foi na época que eu tinha parcerias com muitas editoras. E com autores também eu tinha parcerias. Então eu recebia muitos livros das editoras, muitos livros. Então, claro, do instante que eu recebia muitos livros, eu lia para até divulgar esses livros. Então foi a época que eu mais li. E depois eu acabei parando com o blog. De certa forma eu me arrependo um pouquinho, mas na época eu não estava conseguindo levar o blog adiante junto com o TCC da minha faculdade, então eu acabei parando. E de lá pra cá aconteceram muitos assim períodos que eu comecei a ler bastante, aí eu parava, eu lia, eu parava e fiquei nessa oscilação. E eu posso dizer que agora em 2024 foi o ano que realmente eu voltei a ler. E eu estava lendo livros mais curtos. Quando eu vi esse Tempo Entre Costuras, porque ele é grossinho, né, gente? Ele tem 474 páginas. Então, não dá pra dizer que é um livro pequenininho. E eu fiquei pensando assim, nossa, eu vou levar, gente, uns 3 meses pra ler. Porque como eu venho de uma ressaca literária, tem um ser aqui que tá tentando alcançar a persiana, né? Mas ele não vai conseguir, porque ele é pequenininho ainda, né? Não vai conseguir. Ele tá com a patinha tentando alcançar a persiana, mas ele não vai conseguir. Tá pequenininho, meu amor. Botou a patinha, não sei se deu pra ver. Ai, gente, se está dando pra ver, ele botou a patinha por aqui. Ele se espichou. Tá quase. Bom, voltando. Então, depois de várias ressacas literárias, agora em 2024 realmente voltei a ler. Só que a gente demora para pegar o ritmo. Depois que a gente passa uma temporada lendo pouco ou não lendo quase nada, a gente demora para pegar no ritmo. Então eu fiquei pensando assim, nossa, eu tô lendo livros menores. Eu vou demorar uns 3 meses para ler esse livro, porque eu ainda estou, digamos, me aquecendo ainda para começar a ler como eu lia um tempo atrás. Mas não, gente, eu não demorei não. Eu levei em torno de 1 mês para ler esse livro. E até eu imagino que foi que eu não demorei tanto para ler, porque eu li no meio de muitas outras atividades da minha vida, né? Então, eu acho que até eu li até rapidamente. Bom, mas vamos à história em si, né, gente? A história, a personagem principal é a Cira. Ela mora em Madrid e ela mora com a mãe dela. Ela e a mãe dela. E ela tem um namorado. A mãe dela, acho que desde também muito jovem, foi costureira. Sempre trabalhou como costureira. E a mãe dela trabalha num ateliê que atende pessoas, assim, de uma classe social maior que a dela e da filha. E a mãe dela está num estágio, assim, de muito conhecimento, de muito, como é que eu posso dizer, muita experiência dentro do ateliê. Então a dona do ateliê, né, a chefe, ela tem uma confiança muito grande na mãe da Cira, né, porque a mãe da Cira já tem toda essa experiência, esses anos como costureira. E a Cira, num instante que, né, foi crescendo, saiu da infância, desde jovem, começou a ajudar nesse ateliê. Então a Cira foi pelo mesmo caminho da mãe.
de aprender a costurar e de trabalhar no ateliê. E a Cira passou também por diversos estágios, começou assim, tipo, as funções super simples, aí depois, aqui conta, né, no livro, que começa a fazer pequenas tarefas, digamos assim, até chegar no nível de conseguir costurar uma peça inteira, com muitos detalhes, com tecidos muito nobres, mas se começa lá por tarefas super simples. E a Cira seguiu o caminho da mãe dela. Então trabalha ela, a Cira, e a mãe dela nesse ateliê. E aí começa a história. E a Cira tem um namorado. Pai da Cira, você sabe? No início da história ninguém sabe. E com o decorrer do tempo, na política tá acontecendo algumas coisas, o país não tá num momento muito bom, ele começa a entrar num momento um tanto complicado, as coisas não tão tão assim maravilhosas, né? Só que ela e a mãe estão trabalhando ali, elas trabalham, elas não estão muito por dentro do que está acontecendo. Até que acontece algo, acontece um episódio específico que até um namorado da Cira, né, faz uma sugestão a ela, enfim. E a partir dessa sugestão, a Cira conhece uma pessoa e acaba... Eu vou dar um spoiler aqui, tá? Então, se não quer escutar o spoiler, pula, põe uns 2 minutinhos pra frente. Então, a Cira conhece outra pessoa, se apaixona por essa pessoa. E a Cira acaba saindo de Madrid com esta outra pessoa. E antes de sair de Madrid, a Cira tem algumas surpresas lá em Madrid, que ela não esperava. Enfim, de Madrid, a Cira vai para Marrocos, né? Acaba saindo de Madrid, ela vai parar lá em Marrocos. Nesse meio de caminho acontece, obviamente, algumas coisas. Esse romance aí dela, né, que ela acabou, enfim, é como se no meio daquele dia a dia simples, de costureira, aquela coisa assim, acontecesse algo, como se reenergizasse ela. E ela resolve ir atrás, é como se tivesse visto um brilho na frente dela e ela quer correr em direção àquele brilho. Só que ela é uma pessoa, sim, muito trabalhadora, mas é uma pessoa muito ingênua ainda, muito crua, digamos assim, em relação a maldades da vida, a maldade de outras pessoas. Porque a vida dela é trabalhar como costureira nesse ateliê, trabalhar junto com a mãe, tem esse namorado, vive só as duas juntos, né, ela e a mãe. Então ela não tem muita destreza de captar a maldade alheia, digamos assim. Ela é uma pessoa bastante ingênua. Então, no instante que ela vê, digamos assim, algo brilhoso, entre aspas, ela corre em direção ao brilho, sem raciocinar muito, sem analisar muito a situação. Então, ela passa por muitas coisas e acaba parando em Marrocos. Lá em Marrocos, ela chega numa situação bastante delicada mas com a ajuda de pessoas, com a ajuda principalmente de uma pessoa bastante improvável, ela consegue abrir um ateliê dela. E nesse meio do caminho aí, que ela chega em Marrocos, acontecem muitas coisas, gente, muitas coisas. E tem uma personagem que ela é muito divertida. E é uma pessoa que se vira, ela dá um jeito. Tem alguma coisa pra resolver, ela dá um jeito. E é essa pessoa que ajuda a Cira. E quem já leu o livro já vai saber de quem que eu tô falando.
E a Cira acaba abrindo esse ateliê. Só que você pode pensar assim, tá, mas é uma história só de uma menina ingênua que provavelmente entrou em algumas enrascadas e que costura. É isso? É só isso? Não, gente. Parece o fundo, né, a base, uma pessoa ingênua, uma menina, uma pessoa jovem, uma mulher jovem, que costura e que provavelmente vai entrar em algumas encrencas, algumas coisas. Sim, mas ela costura. O que isso pode ter de interessante? Tem muita coisa interessante. Tem muita coisa. Essa é a base. Mas em cima dessa base acontece, gente, muitas coisas na vida dessa Cira. Do instante que ela abre esse ateliê em Marrocos, e por tudo que ela já viveu até então, até esse instante dela abrir o ateliê, ela dá um salto de amadurecimento muito grande. Então, se ela saiu de Madrid uma pessoa ingênua, né, muito crua em relação à maldade alheia, ela abre esse ateliê em Marrocos já totalmente diferente, outra pessoa. E ela passa por muitas situações que desafiam ela, que fazem ela amadurecer. Então, assim, ou ela amadurece, ou ela amadurece. Ela não tem uma segunda opção. E ela acaba, obviamente, né, no momento que ela é costureira, ela acaba conhecendo muitas pessoas, digamos, da classe social alta. Então ela acaba fazendo, podemos dizer até certo tipo de amizade com essas pessoas dessa classe mais elevada, né? Porque ela é uma costureira maravilhosa. E as mulheres da época se encantam. Mas, nesse meio do caminho aí, que ela tá costurando pra alta sociedade lá de Marrocos, no ateliê dela, consertando aí os probleminhas que aconteceram no meio do caminho, acontece a Guerra Civil Espanhola. Então, a terra natal dela tá em guerra. E a mãe dela tá lá. E ela fica com essa preocupação gigante de saber notícias da mãe e de trazer a mãe para perto dela. Então acontece essa guerra e o mundo, né? As pessoas, tem muitas pessoas que ficam, né, de olho e o que tá acontecendo, o que vai acontecer, quais são as consequências dessa guerra. E ela ali, ela fica, digamos que por costurar para a alta sociedade, ela acaba estando muito informada. E tem um personagem aqui, tive que dar uma parada para atender meu cachorrinho, que é o meu personagem favorito desse livro, gente, é o Félix. Eu amei o Félix. E o Félix acaba se tornando um grande amigo dela. E através do Félix, através da clientela dela, ela acaba estando atualizada do que está acontecendo. E, claro, todas as informações que conseguem chegar até Marrocos, lá da Guerra Espanhola, ela acaba sabendo, né, o que está acontecendo. E a luta dela, o foco dela se torna em trazer a mãe para mais perto. E, gente, ela e também, nesse meio tempo, ela acaba fazendo amizade. Daí sim, gente, pode ser amizade com uma das clientes dela. E essa cliente dela, que é muito legal, muito divertida, acaba tendo um papel fundamental nesse livro. Fundamental na vida da Cira. Essa cliente, gente, é importantíssimo para muitas coisas que vão acontecer na vida da Cira. Enfim, aí se passa a história, a guerra lá, a guerra espanhola acaba. E parece tudo normal, né? Sim, enfim, né? A guerra lá, espanhola, acabou. E daí tem essa coisa aí da mãe dela, que vocês vão ter que ler o livro para saber se a mãe dela
ela conseguiu resgatar, digamos, a mãe dela ou não. Mas quando você pensa que tá, beleza, encerrou o enredo do livro, Segunda Guerra Mundial. Ah, não, Fernanda, sim, tem uma Segunda Guerra aí que a Síria vai enfrentar. E a Síria não só enfrenta a Segunda Guerra, porém, ela, digamos, é envolvida na guerra. Não lutando, obviamente, mas na parte de captação de informações. Então, sim, além da Guerra Espanhola, que ela, né, ficou ali na apreensão, porque a mãe dela estava longe, ainda vem uma Segunda Guerra aí. E que ela poderia estar lá em Marrocos, no ateliê dela. Mas nem tudo é dessa forma. E ela acaba se envolvendo, sim, na Segunda Guerra, mesmo não querendo, nessa parte aí mais informativa, digamos assim. Não vou entrar em muitos detalhes. O fato é que esse livro aqui não é somente um livro que fala sobre uma pessoa que sabe costurar. Não. Não é um livro que fala de uma pessoa que é ingênua, que é simples e que acaba amadurecendo. Não. Esse livro aqui fala de uma mulher simples, humilde, muito crua, como eu já falei, em relação à maldade das pessoas, em que, devido à ingenuidade dela, ela acaba entrando em situações que ela não imaginava. E talvez essas situações, por um lado, talvez tivessem sido boas, porque se não fosse algumas enrascadas aí que ela se meteu no início da história, ela não estaria em Marrocos quando estourou a Guerra Espanhola. Então, de certa forma, em Marrocos, ela estava protegida, ela estava vivendo a vida dela, ela não estava passando fome, ela não estava no meio de uma guerra. Então, como é interessante, né? Muitas vezes acontecem coisas com a gente, e daí trazendo essa reflexão da história para a nossa vida, que às vezes tu pensa assim, nossa, foi um desastre, foi uma coisa horrível que aconteceu. Mas muitas vezes situações tristes e que nos deixam arrasadas nos livram de outros problemas que poderiam ter acontecido na nossa vida caso a gente não tivesse errado ou passado por essas situações aí complicadas. Então esse livro aqui fala de uma mulher simples, uma mulher ingênua, que sim errou, mas errou imaginando que ela estava acertando. E devido a esses erros, ela foi para outro lugar. Ela conheceu pessoas que ajudaram ela de formas mais diferentes. Ela refez a vida dela. Ela aprendeu com os erros, com o caminho que ela escolheu e que não deu muito certo. Ela aprendeu a ser uma mulher forte. E as circunstâncias da vida testaram ela o tempo inteiro. Quando ela achou que ela ia ter o seu sossego, ia ficar ali no seu ateliê, costurando, calminha ali, aí guerras, 2 guerras ela enfrentou nesse livro. E devido a essas guerras, embora ela não tivesse lá no campo de batalha, né, não tivesse ali com os soldados, essas guerras a fizeram mais forte ainda. Essas guerras desafiaram ela de formas que a gente não imaginava, que eu não imaginei. Essas guerras fortaleceram ela. Devido a essas situações, com certeza ela deixou de viver talvez muitos momentos, digamos, sublimes, momentos de alegria. Sim, muitas coisas da vida dela talvez ela não tenha vivido plenamente com alegria no rosto.
Mas o mundo está em guerra. A guerra ao redor. E essas situações ajudaram ela a passar por tudo isso, a sobreviver a tudo isso. Fala do fortalecimento de uma mulher que sim, costura e costura maravilhosamente bem. E que uma profissão talvez tão feminina para as pessoas, e talvez essa profissão de costureira tenha pessoas que possam ligar com mulheres delicadas, mulheres mais sensíveis e que presta atenção nos detalhes, porque para ser costureira, né, tu tem que prestar atenção nos detalhes. Sim, estava envolvida essa pessoa, mas uma costureira que aprendeu a ser muito forte e que através do seu ofício, ela conheceu outras pessoas. Ela não foi uma simples costureira, ela foi uma costureira que teve um papel importante ali na sociedade. Porém, um papel meio que invisível. A maioria das pessoas não notava, mas ela teve um papel. Ela foi um exemplo de amadurecimento, de luta, de fortaleza, que ela se tornou uma fortaleza. Mas talvez essa mudança, esse amadurecimento, os personagens ali, as pessoas ao redor dela, talvez não tenham notado. Mas para quem leu esse livro, com certeza percebeu o crescimento dessa personagem, a força dessa personagem. E sim, uma pessoa com medos, com aflições, com tristezas, mas que nunca deixou isso a paralisar. Ela nunca paralisou por causa disso. Quando ela chegou em Marrocos, sim, ela precisou de um tempo para ela. Ela precisou de um tempo para digerir tudo o que tinha acontecido. Ela não estava paralisada. Ela estava digerindo tudo o que tinha acontecido na vida dela. Eu senti, tudo bem que isso não fica tão explícito no livro, mas talvez quando você lê, né, quando ela ali chega em Marrocos, você tá, a vida dela parou, ela tá parada. Não, eu percebi que aquele momento paradinha que ela teve, junto com a Candelária, ela estava se fortalecendo. Ela estava digerindo tudo o que tinha acontecido na vida dela. Ela estava se fortalecendo. Então ela estava em movimento. Mesmo que quietinha, mesmo que em silêncio, ela estava em movimento interno. O tempo entre costuras me surpreendeu. No início da leitura, eu fui lendo assim, eu não criei expectativa. Mas no início eu fiquei assim, tá, legal, mãe, filha, costureira, legal. Mas conforme foi avançando os capítulos, eu comecei a me apaixonar por essa história. Me apaixonar de um jeito que teve um domingo que eu devo ter lido por cima umas 130 páginas. Sim, eu peguei um domingo, eu não conseguia parar de ler, gente. E no finalzinho do livro, terminou o livro e eu, socorro, e agora eu quero saber mais da Cira. E eu descobri que eu vou saber mais da Cira. E eu dou os créditos para minha titia, Sandra, que me disse que tem o segundo livro, que é a continuação, que o segundo livro é o nome dela, né? Personagem Cira, então o segundo livro é Cira, o nome. E eu já tô lendo no Kindle, gente. Porque quando eu terminei esse livro, eu disse, não, eu não posso ler outro livro. Eu não posso, eu quero saber mais da Cira. Eu preciso saber mais dela. E eu já comecei a ler o outro volume, o outro livro, da Maria Dueñas. Dueñas, é assim que se pronuncia, gente. Eu não sei falar nada em espanhol. Se eu sei pronunciar poucas palavras em inglês e espanhol, eu não sei nada. Maria Dueñas, acredito que seja assim.
Então, quando eu terminei esse livro, eu disse, não, eu me nego de deixar a Cira pra trás, eu quero saber mais. E já peguei no mesmo dia, domingo, de noite, meus olhos estavam, gente, super cansados. E eu fiquei pensando assim, não dá, eu tenho que começar a ler outro livro. E já comecei a ler. No caso, agora eu vou ler no Kindle o e-book Cira. E o e-book, ele é grandinho, não é um livro pequeno. Mas, gente, é um livro apaixonante. Então, se você olha assim, Tempo entre Costuras, deve ser um livrinho chato e que gira em torno do mundo da costura. Sim, o mundo da costura é a base desse livro. Mas eu jamais imaginei que ia ter tanta ação, que ia ter tantos momentos que eu fiquei assim, agora, o que vai acontecer? E o que vai ser da Cira? E socorro, eu preciso saber. É um livro muito, gente, muito bom. Eu dei 5 estrelas para esse livro, eu me apaixonei por esse livro. Então eu tava paradinho na minha estante lá, porque eu sempre olhava pra ele assim, Tempo entre Costuras? Não sei, eu fazia uma carinha assim, gente, eu acho que não é bom, né? Tudo bem, eu acho interessante o mundo da costura, até quero aprender a fazer algumas coisinhas ainda, mas eu fiquei pensando assim, Tempo entre Costuras, será? Aí ainda bem que a minha teacher deu a indicação assim, esse aqui. E eu fui ler. Indicação dada ali nos tours, ali, sugestão, né? Não, tu tem tal livro que tu não leu. Dá uma lida. Ainda bem. Porque eu tava com uma obra-prima na minha estante, sem ler, e que eu não imaginava que fosse tão bom. Gente, o Tempo entre Costuras, assim, mexe com a emoção da gente. É maravilhoso. Eu tenho só elogios. Agora eu vou ler o e-book Cira. Não sei se eu vou conseguir, gente, ler até final de outubro, né? Que daí entraria aí nas leituras aí de outubro. Porque, enfim, tem muitas coisas aí, meu dia a dia vai ficar um pouquinho mais preenchido no próximo mês. Mas se eu não terminar de ler o e-book Cira em outubro, vai estar quase. Aí eu termino em novembro. Mas assim, já emendei, gente, já emendei. Não dá certo, eu tenho que ler a continuação. Então, gente, se vocês não conhecem, conheço. Eu já verifiquei, agora antes de fazer a resenha, tem na Amazon o Tempo entre Costuras. Então, vão lá. Eu sempre indico a Amazon porque é onde eu compro, né, muitos livros. Ou se não, lá na estante virtual, gente, que é o Portal de Sebos. Mas vocês encontrando esse livro, gente, dê uma chance, leia. Sobre a diagramação. Aí eu não falei que ele é dividido em 4 partes, se eu não estou enganada. Eu abri coincidentemente bem no início da terceira parte. Deixa eu verificar aqui antes de confirmar para vocês e não falar besteira, né? Gente, eu estou na terceira parte, mas, todavia, entretanto, eu vi uma quarta parte. Não sei se eu sonhei, se eu não sei. Quarta parte. Então, assim, ó, gente, aqui tem a quarta parte, terça parte. Então, o livro é dividido em 4 partes e dentro de cada parte tem vários capítulos, tá? E eu sublinhei muitas coisas aqui. Então, eu vou abrir aqui para terminar a resenha. Eu vou falar umas 2 frases aqui, tá, do livro. Tô pegando aleatoriamente. Não me esforcei para recuperar nada daquilo. Comecei a me sentir confortável na nova silhueta. Mais um passo para frente. Resgatei da memória o modo de vestir de algumas estrangeiras de Tanger e decidi adaptá-lo ao meu parco guarda-roupa mediante reformas e consertos. Aí, quando ela tava saindo daquela fasezinha assim, fechadinha, que eu disse que ela passou um tempo. Agora eu vou abrir aleatoriamente aqui. A gente tinha aberto uma, mas daí ia ser spoiler demais. Deixa eu abrir uma outra aqui. Não, gente, eu não
quero abrir nessa parte mais de ação, porque temos ação aqui. Sim, é o tempo entre costuras, mas o tempo entre costuras tem muita ação. Esse seria meu refúgio, meu espaço íntimo. Dali para fora, se finalmente eu conseguisse que a sorte parasse de me virar as costas, estaria o território público da costureira vinda da capital da Espanha para montar no Pretetorado a mais maravilhosa casa de modas que a região jamais conheceu. E, gente, o Félix. Deixa eu fazer uma observação aqui no final dessa resenha. Uma coisa que eu não gostei nesse livro, gente. Participação do Félix. Participação do Félix, pra mim, tinha que ser maior. Eu não sei pra quem já leu, né? Então eu quero trocar ideias com quem já leu esse livro. Gente, o Félix tinha que ter aparecido mais nesse livro. Tudo bem que ele fez parte ali de um período legal, né, da vida da Cira. E, de certa forma, ele continua, né? Ele continua amigo da Cira. Mas a participação dele no livro... Gente, o Félix... Ai, eu acho que dava pra ter explorado mais o personagem Félix. Gente, o Félix podia ter sido, assim, um parceiraço lá da Cira. Nas aventuras lá, nas coisas que aconteceram. Gente, a única coisa dessa história que eu não gostei foi a pequena visibilidade que deram pro Félix. O Félix tinha que ter continuado ativamente na história, talvez até o final do livro. O personagem Félix tinha que ser mais desenvolvido. Quando o personagem Félix começou assim, a não ser citado, eu senti falta dele. Ficava pensando assim, cadê o Félix? Cadê? Não se fala mais Félix. Como assim? Eu quero o Félix. Então, é a única parte do livro que eu não gostei. Que o Félix, de repente, não foi mais citado. Eu acho que o Félix podia ter ganhado mais destaque. O personagem Félix podia ter aparecido até o final do livro. Foi a parte que eu não gostei. E sobre as folhas, agora mais parte técnica, são essas folhas amareladinhas aqui. E a fonte, gente, a fonte foi uma das coisas que me assustou. Porque além de ter 400 e lá vai bolinha as páginas, a fonte, gente, ela é miúda. Não sei se vai focar. Eu tô gravando de noite, né, aqui em casa. E tá meio complicado. Então, a fonte, ela é pequena. E daí 400 e poucas páginas com fonte pequena, eu assim, tá, né, assim, 3 meses, 5 meses lendo. Mas não, em um mês eu li esse livro. Então chega, tô me alongando demais essa resenha. É porque eu me apaixonei, eu não quero parar de falar do tempo entre costuras. Eu não quero parar de falar desse livro, porque esse livro aqui é maravilhoso. E você tem que ler esse livro. Então se você não leu esse livro, lê esse livro, dê chance. E assim que eu terminar Cira, a continuação. Obrigada, teacher. Thank you. Aí eu vou vir aqui falar. O que aconteceu com essa criatura? O que aconteceu com essa menina? E tem, gente, filme, série. É série? É filme? Não, acho que é filme. É filme, é série. Tem audiovisual. Tem vídeo. Tem coisa. Tem no Prime Video. Eu já adicionei na minha lista. Só que o Prime Video é assim, né? Tô assinando o Prime Video. Porém, dentro do Prime Video, tem, digamos assim, micro streamings, né? Aí, tipo, é como se fosse outros canais dentro do Prime e que daí você tem que assinar aqueles outros mini canais, se você quer ter acesso a outros tipos de conteúdo. E o vídeo dessa personagem, filme, série, já nem sei mais, tá incluso nesse canal aí que tem que pagar um pouquinho pra poder assistir. E eu vou dar um jeito, eu vou assistir. Nem que eu pague 2 meses e depois eu cancele. Mas eu tenho que assistir. É uma série. Acho que é série. É série ou é filme? Não me lembro. Mas tá no Prime. E eu vou assistir. Porque sim, foi para a telona. Foi para a tela. Telona não sei, não. Não sei se foi pro... Não foi pro cinema, né? Mas foi transformado em vídeo essa história. Então tem, gente, tem. Então é isso. Tô super empolgada porque eu amei esse livro. Leio. E a próxima sexta-feira tem mais resenha.
e me diga o que você achou e se você vai ler. E quem leu o livro me fala se você concorda ou não com a minha opinião sobre Félix. Eu quero saber, certo? Beijo grande, até a próxima sexta. Até a próxima sexta com a nova resenha. E até terça com outro vídeo aqui no canal.